Se você encontrar isso durante um mergulho, deve fugir? Fuja! É um grande tubarão branco, um dos principais predadores do oceano, conhecido por sua enorme força e potencial de perigo. Durante um mergulho, você encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É uma enorme moreia. Ela é extremamente territorial e possui várias fileiras de dentes pontiagudos voltados para dentro. Depois que morde, é muito difícil se soltar. Durante o mergulho, encontrou este tubarão. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É um tubarão-martelo. Ele é bastante tímido e, ao perceber a presença de pessoas, geralmente se afasta. Na verdade, pode ficar mais assustado do que você. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É uma orca. Embora ataques deliberados a seres humanos na natureza sejam extremamente raros, existem registros de incidentes envolvendo pessoas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa se preocupar. É um Dunkleosteus, um animal pré-histórico do período devoniano que foi extinto há cerca de 360 milhões de anos. Ele nem chegou a conhecer os dinossauros, muito menos poderia estar vivo para você encontrá-lo hoje. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É um tubarão cinza de Recife. É uma espécie veloz que, quando se sente ameaçada ou encurralada, pode avançar contra mergulhadores. Costuma ser encontrada em águas profundas, entre 50 e 80 metros. Durante o mergulho em águas profundas, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É um tubarão-tigre. Seus dentes são facilmente reconhecíveis e, quando se sente ameaçado ou provocado, pode morder com força. É uma espécie encontrada desde águas costeiras até grandes profundidades. Durante o mergulho próximo à costa, encontrou isso. Deve fugir? É melhor se afastar. É um tubarão-raposa. Embora use sua longa cauda principalmente para atordoar peixes, é melhor manter distância para evitar qualquer acidente. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É um mosasauro. Pelo seu tamanho e eficiência como predador, encontrar um desses em águas abertas seria extremamente assustador. Mas você não precisa se preocupar. Ele foi extinto há cerca de 60 milhões de anos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É uma arraia. Seu ferrão possui uma estrutura semelhante a uma lâmina com farpas. Uma ferroada pode causar uma dor intensa e, em casos graves, provocar ferimentos internos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É um tubarão-lixa, conhecido por seu comportamento geralmente tranquilo e dócil. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É uma baleia cinza. Apesar de geralmente ser pacífica, pode apresentar um comportamento mais agressivo quando se sente ameaçada ou durante determinadas situações. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É uma falsa orca. Ela pode interagir de maneira intensa com outros animais e existem relatos de comportamentos que poderiam colocar uma pessoa em risco. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É um peixe de aparência curiosa. Apesar de parecer estranho e até assustador, não representa uma ameaça significativa para os mergulhadores. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É um polvo de anéis azuis. Sua saliva contém tetrodotoxina e não existe um antídoto específico. A intoxicação pode ser extremamente grave. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja rapidamente. É uma enorme água-viva, de grande porte e com tentáculos que podem possuir células urticantes muito potentes. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É uma iguana marinha. Apesar da aparência assustadora, ela é muito tranquila e, quando se sente ameaçada, normalmente prefere ficar imóvel ou fugir. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É um tubarão branco. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve relatos de ataques a tripulantes de embarcações naufragadas. Atualmente, é conhecido por sua curiosidade e pode se aproximar para investigar. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É uma baleia jubarte. Existem diversos registros de baleias protegendo pessoas ou afastando predadores, inclusive tubarões. Durante o mergulho,
encontrou isso. Deve fugir. Fuja. É um polvo de Recife. Possui uma estrutura bucal rígida semelhante a um bico e, quando assustado, pode morder. Sua mordida é capaz de perfurar a pele humana. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Saia rapidamente. É um tubarão cabeça chata, também conhecido como tubarão-touro. Ele consegue viver tanto em águas costeiras quanto em rios e é considerado uma espécie potencialmente perigosa. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Fuja rapidamente. É um tubarão de Recife. Costuma viver em grupos e pode apresentar comportamento defensivo quando se sente ameaçado. É relativamente comum em áreas de recifes onde há mergulhadores. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É um peixe que se alimenta de organismos e pequenos seres marinhos, não sendo considerado uma ameaça para seres humanos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa entrar em pânico. É um cachalote. Sua principal alimentação inclui animais de águas profundas, como lulas gigantes, e seres humanos não fazem parte de sua dieta. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa se preocupar. É um animal marinho pré-histórico que já foi extinto há milhões de anos. Apesar de sua aparência assustadora, ele não faz parte da fauna atual. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa entrar em pânico. É outro predador marinho pré-histórico, extinto há cerca de 430 milhões de anos. Ele desapareceu muito antes da época dos dinossauros. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Fuja rapidamente. É uma água-viva com longos tentáculos praticamente invisíveis, cobertos por células urticantes. Pode representar um sério perigo para quem entrar em contato com ela. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Fuja. É a cobra marinha de Belcher, considerada uma das serpentes marinhas mais venenosas. Seu veneno é extremamente potente e uma mordida pode causar uma intoxicação grave. Durante o mergulho, encontrou esta água-viva. Deve fugir. Fuja rapidamente. É uma água-viva cujos tentáculos possuem numerosas células urticantes. Um simples contato pode provocar uma reação extremamente dolorosa. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Fuja rapidamente. É um tubarão oceânico de pontas brancas. É conhecido por se aproximar de pessoas em situações de naufrágio e costuma viver em águas oceânicas profundas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É uma baleia azul. Apesar de sua enorme boca, sua garganta é relativamente estreita e ela não consegue engolir uma pessoa. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É um polvo de vidro. Ele vive em grandes profundidades, onde dificilmente seria encontrado por mergulhadores, e geralmente não apresenta comportamento agressivo. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É uma pequena baleia. Ela não possui dentes afiados para atacar e utiliza estruturas especiais para filtrar seu alimento. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa entrar em pânico. É um peixe de aparência estranha, mas geralmente dócil e sem estrutura física adequada para atacar seres humanos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É um tubarão-baleia. Seus dentes são minúsculos e praticamente inúteis para atacar grandes animais. É conhecido por seu comportamento tranquilo e geralmente ignora os mergulhadores. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É um peixe-papagaio. Alimenta-se principalmente de algas e outros organismos encontrados nos recifes de coral e não costuma apresentar qualquer hostilidade contra mergulhadores. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa entrar em pânico. É um tubarão de águas profundas. Apesar da aparência assustadora, vive em grandes profundidades, por isso a chance de um mergulhador encontrá-lo é extremamente baixa. Durante o mergulho, encontrou este tubarão. Deve fugir. Fuja. É um tubarão-tigre. É curioso, não é muito seletivo em relação à alimentação e pode se aproximar para investigar pessoas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir. Não precisa fugir. É um pequeno peixe que costuma permanecer escondido em buracos e fendas dos recifes. Ao perceber algum movimento,
geralmente se refugia em seu esconderijo em vez de perseguir pessoas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É um polvo que, quando ameaçado, pode abrir seu corpo e parecer várias vezes maior. Esse comportamento serve como mecanismo de defesa e não representa uma ameaça significativa aos seres humanos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É uma lula gigante das profundezas, um dos maiores invertebrados conhecidos. Vive em regiões tão profundas que praticamente não há contato com seres humanos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É um grande polvo. Apesar de sua aparência impressionante, não possui veneno perigoso para seres humanos e normalmente não ataca pessoas sem provocação. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É uma água-viva venenosa. Seus tentáculos possuem numerosas células urticantes e até um contato leve com a pele pode liberar toxinas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É uma pequena criatura marinha que normalmente evita mergulhadores e prefere se afastar quando percebe a presença humana. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa se preocupar. É uma água-viva do fundo do mar. Ela não possui células urticantes perigosas e vive a grandes profundidades, onde dificilmente seria encontrada por mergulhadores. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É um polvo fantasma, uma espécie extremamente rara. Até o momento, não há evidências de que seja venenoso ou perigoso para seres humanos. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa entrar em pânico. É uma borboleta marinha. Possui mecanismos de defesa destinados principalmente a afastar pequenos predadores e não representa perigo significativo para seres humanos. Além disso, vive em regiões polares e profundas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É uma água-viva imortal. Seus tentáculos possuem células urticantes, mas sua toxina é muito fraca. Essa espécie é famosa por sua capacidade de retornar ao estágio juvenil de seu ciclo de vida. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É um polvo-dumbo. Vive nas profundezas do oceano, não possui veneno perigoso e não costuma morder pessoas. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Fuja! É uma cubomedusa do gênero Chironex, extremamente venenosa. Seu corpo é quase transparente e seus tentáculos podem ser difíceis de enxergar. Seu veneno é considerado extremamente potente. Durante o mergulho, encontrou isso. Deve fugir? Não precisa fugir. É uma água-viva com aparência semelhante a uma couve-flor. Sua toxicidade é muito baixa e o contato geralmente causa apenas uma leve vermelhidão ou coceira, sem risco fatal.